As ações da Sanepar estão quase de graça e eu posso te provar. Inclusive, para quem comprou Sanepar lá no período entre 2021 e 2022, conseguiu pegar ela a R$ 15,90 mais ou menos. O que trouxe uma valorização de 68% até os valores atuais, isso já contando os dividendos. Só que se a gente olha exclusivamente para esse ano, a queda da Sanepar já está em torno de 6,2%. Mesmo que ainda exista uma possibilidade de um dividendo de mais de 50% distribuído pela Sanepar, que pode não estar no preço. Até que no meio disso tudo a gente vê muita gente recomendando venda para a Sanepar, que é o caso inclusive do Bank of America, o BOFA. E é por isso que esse vídeo está aqui, para te mostrar toda essa história da Sanepar e te provar com dados, com números, por que a Sanepar está muito barata nesse momento. Beleza, para começar eu quero te contar por que a Sanepar já chegou a cair praticamente 10% se a gente pegar um período do começo do ano até aqui. E para isso vamos falar do setor de saneamento como um todo, porque apesar de ele ser considerado um setor perene, estar dentro do acrônimo BEST lá da família BAST, na verdade o setor de saneamento também tem seus problemas, inclusive tem muita gente que não gosta de investir nesse setor. E o grande motivo é que é muito difícil equilibrar receitas com custos no setor de saneamento. Uma vez que, pensa comigo, essas empresas elas fazem o tratamento de água e o tratamento e coleta de esgoto, na sua grande maioria, em cidades. E o que acontece por padrão de distribuição geográfica nas cidades a gente vê um adensamento das cidades no centro e um menor adensamento de casas e população na periferia da cidade. E qual é o ponto disso tudo aqui? Pensa que uma empresa de saneamento, para ela fazer coleta de esgoto de uma cidade, ela tem praticamente duas formas. A primeira delas é passar a coleta no centro, onde ela tem vários prédios altos, e ela passando um cano ali, ela às vezes coleta 100, 150, 200 unidades familiares só com um trecho de cano. Enquanto que quando ela vai saindo dos grandes centros, vai ficando cada vez mais difícil equilibrar o custo de novas infraestruturas para fazer essa coleta de esgoto com o alcance de 1, 2, 3, 4 unidades domiciliares cada vez mais distantes. E aí o que a empresa de saneamento tem que fazer para equilibrar isso tudo? Ela precisa aumentar a tarifa para subsidiar os trechos onde ela, na verdade, não tem lucro. E é justamente aqui que muitas vezes elas esbarram na pressão popular. Os políticos não querem que a tarifa de água, de esgoto aumenta, principalmente quando se fala de uma empresa majoritariamente estatal, que é o caso da Sanepar. E aí o que acontece na prática? As empresas de saneamento de tempos em tempos precisam fazer grandes investimentos em infraestruturas que talvez não tenham tanto retorno assim, mas para conseguir aumentar a sua malha de esgotamento. E em tese, esses investimentos seriam ruins, já que o retorno talvez não seja tão positivo assim. Esse é o contexto do setor de saneamento. Vamos olhar para a Sanepar exclusivamente agora. E, afinal de contas, ela está no meio do maior ciclo de investimento da sua história. Até 2028 serão mais de 11 bilhões de reais. Aí, dado todo esse contexto, será que esse investimento ele vai ser mesmo eficiente para o acionista? Essa é uma pergunta importante. Ou será que não vai gerar tanto retorno? Só com foco cego em aumentar a rede de esgotamento. Principalmente quando a gente toca no novo marco de saneamento do Brasil, que foi sancionado ali em 2020 e preconiza que até 2033, 90% da população do Brasil tem que ter acesso a esgoto tratado, o que vai forçar novos investimentos, inclusive mais concorrência, colocando o setor privado para junto dessa atitude, o que vai acabar forçando investimentos e vai colocar inclusive mais concorrência, inclusive do setor privado, para participar desse aumento de rede. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês: atitudes como essas do marco do saneamento, elas são extremamente relevantes para o país. E se a gente for olhar para os dados do Brasil hoje, metade da população não tem coleta de esgoto, e da outra metade que tem coleta, metade deles não tem tratamento de esgoto. É uma situação crítica, delicada e precisa de um jeito. Beleza, dito isso, a pergunta agora é como é que as empresas de saneamento vão conseguir fazer isso. Até porque já existem matérias falando que empresas terão desafio para cumprir as metas de investimento. E essa é uma questão que a Sanepar vai precisar passar nos próximos anos. Para a gente entender se no passado ela conseguiu rentabilizar bem o capital investido, o que a gente pode fazer é dar uma olhada no histórico do ROIC da empresa, que é o Return on Invested Capital. Ou seja, juntando tanto o capital dos acionistas quanto o capital de terceiro, o que ela coleta ali de investimentos, será que ela consegue ter retorno nesse capital? E pelo histórico ela tem, na verdade, um retorno médio, que foi ali para casa de 13% em 2019 e voltou para a média ali em 11,5% mais ou menos. E para a gente falar de investimentos é importante também a gente olhar como é que está a dívida da empresa. E também os números são positivos, uma vez que se a gente olha para o histórico dos últimos 10 anos, ela nunca passou muito da média de dívida líquida sobre EBITDA acima de 2. Então parece que a Sanepar, dentro das empresas de saneamento, ela deve estar mais bem posicionada segundo esses números, olhando de maneira superficial aqui. Agora, o que a gente vê também é notícias como essa, da maior gestora do mundo, a BlackRock, vendendo ações preferenciais da Sanepar, isso em abril desse ano. Então esses são os desafios que a gente tem pela frente. Agora, não é só desafio, tem coisa muito boa que
pode acontecer para a Sanepar também, e é além disso que eu vou te provar por que ela tá muito barata nesse momento. E um parêntese muito grande que a gente precisa abrir aqui é que mesmo que a Sanepar tenha desafios ao longo do tempo e que ela esteja barata nesse momento, eu vou te provar como, no final do dia a gente precisa se basear 100% em números para tomar a decisão se a gente vai comprar ou se a gente vai vender. E não somente em pensamentos, narrativas do setor de saneamento que tem suas dificuldades, como a gente falou até aqui. E isso me fez lembrar um caso que aconteceu nessa semana de consultoria de investimentos aqui no Clube do Valor, onde eu conversei com o João, um dos nossos especialistas, e ele me mostrou essa carteira aqui, de um investidor com patrimônio de mais de 580 mil reais. E quando a gente vai olhar para dentro da carteira dele, a gente viu que a posição em Sanepar, ela estava bem reduzida ainda. Bem diferente do que comparado com outras, como a Prio 3, com mais de 30 mil reais ali alocados, ou a Vale, quase 7. E o argumento dele foi justamente o receio com o setor de saneamento daqui para frente. E foi nesse momento que o João precisou explicar para esse investidor aqui que para tomar uma decisão, se é para comprar mais, se é para vender, se é para manter a estratégia, a gente precisa se basear numa estratégia de carteira como um todo, que diga não só qual é a ação que você precisa comprar e vender, mas que te diga se é hora de você comprar renda fixa, por exemplo, se é hora de comprar dólar, se é hora de entrar mais pesado no mercado de ações. E é exatamente para isso que serve a nossa consultoria gratuita aqui do Clube do Valor, onde o João, ou um dos nossos especialistas de investimentos, vai tirar uma hora do tempo dele para entender o teu contexto, olhar para a tua carteira de investimentos e te mostrar um plano concreto de como é que você pode investir melhor a partir de como você está hoje. E é por isso que não é incomum a gente receber feedbacks como esse aqui, ó. Foi bem bacana, principalmente para quem investe e não tem tempo para focar na evolução do patrimônio e acompanhar o mercado. Para esse vídeo aqui, serão apenas 4 vagas para a consultoria gratuita e para você participar é só clicar aqui em cima nesse link ou no primeiro da descrição do vídeo, vai aparecer um formulário muito curto, você preenche ele lá que um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo. Beleza, então a gente falou da parte difícil do futuro da Sanepar, só que tem uma parte muito boa que pode vir no futuro da Sanepar. E a gente já falou sobre isso aqui no canal, mas nunca é demais reforçar. A Sanepar pode receber um dividendo extraordinário, que vem de uma legislação chamada de imunidade tributária recíproca, que diz que empresas estatais não devem pagar alguns impostos ali dentro do IRE da empresa. E como a Sanepar vinha pagando algum desses impostos nos últimos anos, a expectativa é que ela receba esse acumulado de impostos pagos anos anteriores, agora ou no futuro. E o valor que a Sanepar já tem a receber é de 3,9 bilhões de reais, que foi emitido nesse comunicado aqui em 17 de maio de 2024. Só para você ter uma noção, o valor de mercado da Sanepar gira em torno de 8 bilhões de reais. Então a gente está falando de metade do valor de mercado dela inteiro, que pode ser recebido como um caixa extra. E a expectativa é que isso aconteça entre 2025 e 2026. E para você entender ainda melhor o impacto disso, que vai acontecer nos próximos 18 meses na Sanepar, se a gente fizer uma conta muito básica, imagina que ela vai pegar esses 3,9 bilhões de reais, que são totalmente extras, e vai distribuir todo na forma de dividendos. E aí, para a gente entender o que isso significa, basta a gente fazer uma conta rápida olhando para o lucro líquido de 2023 da empresa. Se a gente pegar o payout, que foi algo muito próximo a 29%, e entender que isso gerou 435 milhões em dividendos e que em 2023 ela pagou R$ 1,52 por ação, ou seja, se com 432 milhões em dividendos ela pagou R$ 1,52 por ação, com 3 bilhões e 900 milhões em dividendos, ela pagaria um valor de R$ 13,70 por ação. E se a gente considerar a cotação atual de R$ 26,50 enquanto eu gravo esse vídeo da Sanepar, a gente estaria falando, sim, do dividend yield de 51% para a empresa. E aqui você já olha isso e pensa num impacto gigantesco. Nem a Petrobras, nos seus tempos áureos, pagou os mais de 50% de dividend yield. Uma outra coisa que a Sanepar pode fazer é justamente aproveitar esse recurso que vai estar entrando no caixa nos próximos anos para pagar uma parte dos investimentos em esgotamento sanitário que está por vir no futuro. E como a Sanepar vai receber essa dívida na forma de um precatório, muita gente pensa, Felipe, mas precatório no Brasil é uma coisa mais incerta do mundo. E isso é verdade. A gente já viu histórias de precatórios que entraram, que não entraram, que foram rolados para frente. Mas a Sanepar tem plano B e tem plano C para essa história também. Ou ela vai receber o valor inteiro, ou ela vai negociar com o governo federal o recebimento de valores via crédito tributário. Ou seja, daqui para o futuro ela vai ter muito abatimento de pagamento de imposto que ela ia ter que pagar mesmo, então é um alívio no caixa. Ou ela pode vender esses precatórios para outros fundos de investimento e também receber uma liquidez imediata. Agora, a pergunta que fica é, será que depois dessa possível receita inesperada, que muita gente diz que não está no preço para a empresa, já que a cotação se mexeu muito pouco depois dessa história, será que é por isso que a Sanepar está muito barata nesse momento? E eu vou ser bem transparente com você. A verdade é que a gente não está nem aí se o investimento que ela vai fazer vai dar retorno ou não, se o precatório vai cair esse ano ou próximo ou em 2026. Se essas coisas acontecerem positivamente, ótimo, mas não é baseado nisso que a gente tomou a decisão, se vale a pena comprar ou vender uma empresa. O que me interessa é o que está acontecendo hoje.
E o porquê disso? Simplesmente porque nós, seres humanos, somos muito ruins em tentar projetar o futuro. Nós somos seriamente afetados pelos nossos vieses. E tem muito estudo que fala sobre isso, como esse aqui da Universidade Estadual de Maringá, mostrando que existe viés otimista ou pessimista na projeção de preços de ações realizadas por analistas. Ou seja, o que a gente tende a ver são mais recomendações de compra quando o mercado está otimista e mais recomendações de venda quando o mercado está pessimista. É isso que esse estudo prova. Então, sabendo disso, sabendo que apesar de tentar projetar o futuro possa ser muito atraente, sexy, para você se achar mais inteligente, não funciona. Vamos olhar para o que a Sanepar tem agora, então, para entender por que ela é tão barata. Se a gente usar a planilha inteligente de seleção de ações e digitar aqui o SAPR11, a gente vê ela cotada a R$ 26,80, com EV/EBITDA de 5,2, preço por valor patrimonial de 0,8, isso tudo com dividend yield na casa de 6,5 e uma dívida líquida sobre EBITDA em quase 6, o que é alto em termos de dívida. E aí eu sei que muita gente pode olhar para isso aqui e dizer, Felipe, entendi porque ela tá barata, preço por valor patrimonial abaixo de 1, 0,8. Ou seja, olhando para o valor de mercado da companhia e todo o patrimônio líquido, ou seja, tudo aquilo que é de fato da empresa, ativos imobilizados, ativos que ela já pagou completamente, nessa comparação ela tá abaixo do preço do que ela tem como ativo. Mas o fato é que a métrica PVPA sozinha, ela não fala muita coisa, uma vez que ela não leva em consideração a geração de caixa da empresa, o lucro líquido, ou seja, a operação de saneamento, no caso da Sanepar, realmente do que ela está fazendo. E é por isso que o principal dado que a gente gosta de olhar nessa planilha é o EV/EBITDA, que nesse momento está de 5,12. Quando a gente compara com outras empresas do setor de saneamento, como a CSMG, por exemplo, a gente vê um EV/EBITDA da Sanepar mais baixo, o que também é verdade para o PVPA. Inclusive você pode fazer download dessa planilha inteligente de seleção de ações para que você possa fazer as comparações de análise fundamentalista da tua carteira. É só baixar nesse link que eu vou deixar aqui em cima ou no segundo da descrição do vídeo. E o fato é que quando a gente olha somente para o EV/EBITDA e transforma ele em Earning Yield, que nada mais é do que a conta inversa, e a gente testa isso no passado, no mercado inteiro, o que a gente vê é que as 20 empresas com o menor EV/EBITDA, ou seja, as empresas mais baratas da bolsa, tiveram uma performance 5 vezes maior do que as empresas mais caras da bolsa, também medidas pelo EV/EBITDA. Então assim, isso mostra claramente que selecionar ações desse jeito, e passados mais alguns filtros no mercado, faz muito sentido. Inclusive, você consegue ter acesso a detalhes dessa estratégia das ações mais baratas da bolsa e 10 empresas que estão atualmente muito baratas, não só a Sanepar, no e-book que a nossa equipe escreveu e você pode baixar gratuitamente no link aqui em cima ou também na descrição do vídeo. Mas o fato é que a Sanepar nesse momento está com um earning yield de quase 20%, 19,14%, colocando ela dentro das 20 empresas mais baratas da bolsa. Eu te mostrei quais são as dificuldades dela, quais são as oportunidades da Sanepar e com dados se ela está barata ou não. Agora me conta você está investindo na Sanepar, o que é que você está vendo para a empresa? E se você quiser conhecer outra empresa que está extremamente barata nesse momento, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu gravei recentemente sobre as ações da Vale. Te conto tudo isso por lá.